Oi, gente. Hoje a gente vai meditar no nome 42 dos 72 nomes de Deus, que é o Men Yod Kaf, Men Yod Kaf, Men Yod Kaf. O nome do anjo correspondente é o Micael, que é o arcanjo Miguel, né? Que é o anjo da verdade. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, que a gente pode utilizar essa carta aqui, é quando a gente está em alguma situação, por exemplo, que a gente não consegue saber o que realmente está acontecendo. Quando a gente sente que tem alguma coisa sendo ocultada, que a gente pode estar sendo passado para trás porque alguma coisa está escondida, aí a gente pede a orientação do arcanjo Miguel para que ele traga a verdade, para que ele descortine a verdade, né? E ele traz mesmo, tá? Ele dá um jeitinho de fazer a gente acessar a informação. Às vezes é por meio do sonho, né? A informação vem clara e nítida. Além disso, além de servir para essas situações, e aí uma coisa importante também é o seguinte: quando a gente pede para saber a verdade, a gente precisa estar preparado para lidar com a verdade, né? Então, quando a gente mantra isso daqui, a gente está pedindo a verdade, mas a gente pede junto forças para lidar com a verdade, porque a gente está numa situação que a gente não sabe direito o que está acontecendo. Talvez a gente não precise saber exatamente o que está acontecendo, os mestres, os protetores, os anjos vão dando um jeitinho de tirar a gente da situação, mas a gente fica meio insistente ali na situação. E aí a gente, para sair, fala: nossa, me mostra a verdade, eu preciso saber o que está acontecendo e tal. E a verdade vem, né? E às vezes não é bem o que a gente estava esperando encontrar, né? A gente estava esperando encontrar uma coisa boa. Aí a gente se frustra, então a gente pede junto: eu quero saber a verdade, mas eu quero ter forças para lidar com a informação, tá? Outra coisa para qual essa carta, essa chave aqui de vibração também serve, é para a gente ampliar a nossa capacidade de entendimento, para a gente expandir as nossas capacidades mediúnicas, a nossa sensibilidade, nosso terceiro olho, para a gente conseguir ter a real dimensão do quanto a gente não conhece a respeito das situações. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de dar aí, de quando a gente pede para o arcanjo Micael para ele mostrar a verdade para a gente. Quando a gente faz isso, o que é? É porque a gente conhece um pedacinho da situação, né? Como se fosse o exemplo da pontinha do iceberg, a gente sabe, né? Mas tudo aquilo que está por baixo, que está oculto, que está por trás da situação, a gente não conhece. E isso não é só o que, de repente, uma pessoa está escondendo da gente, tá? Às vezes nem ela sabe por que ela está agindo de determinada situação, né? Eu que venho agora da formação na constelação familiar, né, na sistêmica, a gente desenvolve a sensibilidade, e o trabalho de constelação familiar é justamente a gente conseguir ampliar a nossa sensibilidade para a gente entrar num campo de informação onde a gente consegue acessar os reais motivos, as reais motivações que estão por trás de algo que está acontecendo e que ninguém consegue entender por quê que está acontecendo aquela dinâmica. Então, o que acontece? Quando a gente entra nesse campo de informação com a sensibilidade expandida, né? Porque assim, a gente vai ver além do aparente, além do concreto que a gente toca e que a gente consegue perceber só olhando, né? Quando a gente entra nesse campo, o que a gente percebe é que assim é um campo infinito de informação. Tem muita coisa, muito mais do que a gente consegue ver com os olhos, né? Então, a gente usa essa carta também para a gente perceber que o universo é muito mais vasto do que a gente imagina. Ele só no concreto que a gente consegue ver no aparente, ele é infinito, infinitamente vasto,
de um jeito que a gente não consegue nem imaginar o tamanho. E aí, na realidade vibracional, que é tudo que está por trás do aparente que a gente consegue ver e entender, é muito mais vasto ainda. Então, a gente usa esta carta aqui também para a gente fazer essa ampliação, para a gente começar a se abrir para tudo isso do sutil que está por trás das coisas que a gente não consegue, que a gente consegue ver. Então, é para a gente acessar isso que a gente não consegue entender com os sentidos aqui, né? Visão, audição. Então, a gente não vai usar só a nossa audição, aí a gente vai pela clareaudiência, né? Não vai usar só a visão, vai usar a clarividência, a intuição. Então, a gente usa isso aqui também para a gente expandir isso daí, tá? E aí, então, vamos mantrar um pouquinho. É o Men, Yod Kaf, Men, Yod Kaf, Mikael, 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 Men, Yod Kaf, Mikael. E é isso, gente. Até amanhã, então, com o nome 43.